Olá! Neste material, a gente vai desvendar a evolução da administração pública, sabe? Como é que os governos funcionam, desde os reinos antigos até chegar nos dias de hoje. Sabe aquela sensação de que o governo é complicado demais? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta para isso está numa jornada bem longa e fascinante na busca pela melhor forma de governar. Para entender isso melhor, vamos pensar na administração pública como se fosse o sistema operacional do Estado. É isso mesmo, como um software. É essa estrutura por trás de tudo que define como as coisas funcionam. E olha, assim como qualquer programa de computador, esse sistema já passou por várias atualizações bem grandes ao longo do tempo. Então vamos começar pela primeira versão, a mais antiga. E era uma coisa bem diferente do que a gente imagina hoje. Era menos um sistema de verdade e muito mais uma propriedade pessoal de quem estava no poder. Nesse modelo inicial, chamado de patrimonialista, a coisa era simples. Não existia uma linha separando o dinheiro do rei e do dinheiro público. Era tudo a mesma coisa. O Estado, na prática, era tratado como se fosse o patrimônio particular do soberano. E tem uma frase que resume isso perfeitamente. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Ela captura a essência do patrimonialismo. Não tinha essa de governante e Estado como coisas diferentes. Era tudo uma pessoa só. Dá para imaginar os problemas que isso gerava, né? Era um sistema cheio de falhas. Os cargos públicos eram dados para amigos, para família, o famoso nepotismo. A corrupção era a regra do jogo. E o poder não vinha da competência da pessoa, mas sim da lealdade dela ao rei. Bom, era óbvio que uma hora isso ia ter que mudar. Para combater todo esse caos do patrimonialismo, surgiu uma ideia que foi revolucionária para a época: a burocracia. A proposta era criar um sistema novo, impessoal, para finalmente separar o que é público do que é privado. E essa foi uma atualização e tanto, uma mudança radical. No lugar dos favores pessoais entrou o mérito, a competência. No lugar da vontade do rei entrou a lei. E no lugar do interesse de uma pessoa entrou o interesse público. A grande sacada era criar uma máquina de governar que funcionasse com base em regras claras e não na vontade de quem estivesse no comando. Parecia a solução perfeita, certo? Mas, como a gente sabe, essa nova máquina não era tão perfeita assim. Na verdade, não demorou muito para ela começar a apresentar os seus próprios problemas. Pensa bem, por que será que hoje em dia a palavra burocracia tem um peso tão negativo? É uma baita ironia, né? O sistema que foi criado para ser justo e eficiente acabou virando sinônimo de lentidão, de papelada, de frustração. O que aconteceu foi que o foco excessivo nas regras, nos procedimentos, virou o ponto fraco do sistema. É daí que vem a famosa papelada sem fim, a lentidão dos processos. A máquina ficou rígida, resistente a qualquer mudança. O mais importante passou a ser seguir a regra à risca e não necessariamente resolver o problema de fato. Então, com essa máquina burocrática toda travada, o que fazer? Bom, era hora de uma nova grande atualização. E a inspiração, dessa vez, veio do mundo dos negócios. Nasceu aí a administração gerencial, também conhecida como nova gestão pública. A proposta era virar a chave. Em vez de focar só nos processos, o foco seria em resultados, em eficiência e flexibilidade. A ideia era administrar o governo como se fosse uma empresa, o que na prática se traduziu em agências com metas de desempenho e na privatização de algumas estatais. A ideia central era bem clara. O foco era total nos resultados. A tomada de decisão ficou mais descentralizada, mais ágil. E aqui tem uma mudança de mentalidade importante. O cidadão passa a ser visto como um cliente. A prestação de contas e a transparência aumentam. E o controle não é mais sobre seguir o processo, mas sobre o desempenho que foi alcançado. E essa história toda não aconteceu só lá fora, claro. Aqui no Brasil a gente vê essa mesma evolução. Lá nos anos 30, por exemplo, foi criado o DASP, para instalar um modelo burocrático e lutar contra o patrimonialismo. Décadas depois, em 1967, o Decreto-Lei 200 já trazia ideias gerenciais de descentralização. E o grande marco foi em 1995, com o plano PDRA, que veio para consolidar de vez o modelo gerencial no país. Mas a história não para por aí não, hein? Mesmo esse modelo gerencial, que já foi uma baita inovação, também está em constante evolução. Ele não é o ponto final. Dentro da própria nova gestão pública, a gente consegue ver 3 estágios. O primeiro foi o gerencialismo puro, onde a obsessão era cortar custos e o cidadão era visto como pagador de impostos. Depois, evoluiu para o consumismo, em que o foco mudou para a qualidade dos serviços para o cliente. E o estágio mais recente é a orientação para o serviço público. Aqui a visão é outra. O cidadão é um participante ativo e a ênfase é na equidade e na participação.
Fica bem claro como as prioridades foram mudando, né? A gente sai de um foco bem restrito no custo para um foco na qualidade e, por fim, chega numa visão muito mais ampla que busca equidade e valor social. E é super importante entender que esses modelos de administração não surgem do nada. Eles estão totalmente ligados ao tipo de Estado de cada época. O Estado absolutista, por exemplo, funcionava no patrimonialismo. Já o Estado liberal precisou da burocracia. O Estado de bem-estar social expandiu essa burocracia. E o Estado neoliberal adota o gerencialismo. Tudo isso nos traz uma questão central, que define muito do debate hoje em dia. Afinal, qual deve ser o papel do governo? Servir clientes, com foco total na eficiência dos serviços, ou empoderar cidadãos, buscando uma sociedade mais justa e com mais participação de todo mundo? Essa é a grande questão que continua a moldar o futuro da administração pública.